Bom dia, amigos, bom dia, senhores e senhoras. 1º de dezembro de 2021. Falta apenas 30 dias para acabar o ano. Muito bem, amigos e amigas, povo e pova, lembramos que estamos no período do Advento. Nossa liturgia toda aponta para o Natal do Senhor. Primeira semana do Advento, iniciamos com Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 28, versículo 34 ao 36 no domingo. E na segunda-feira lemos o Evangelho do Centurião, Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 11. E ontem, dia de Santo André, nós lemos o Evangelho de Mateus capítulo 4, 18 ao 22. E nesta manhã, 1º de dezembro, estamos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, 29 ao 37. Lembrando a todos e a todas que essa semana tivemos aí um episódio interessante, onde o presidente mandou prender uma moça por ter gritado noivinha do Aristide. Bom, isso virou piada, não se sabe se de fato é verdade ou mentira, mas a noivinha de Aristide virou um grande meme na internet. Também temos aí a posição do Ministério da Saúde e outros ministérios sobre a entrada no Brasil dos aeroportos. Uma das coisas que eu observei, que o Omicron, o vírus que está vindo aí, uma deformação, uma variação da Covid-19, vem da África. A África, mãe sempre abandonada, maltratada, ignorada, está aí devido ao abandono dos poderes, europeus e também do tal primeiro mundo. Aí o resultado está aí, A África sendo uma das vetoras do vírus, que é uma mutação daquilo que nós temos aí, chamado Covid-19. Bom, mas vamos falar do Evangelho de hoje, vamos tentar ser bem objetivo e direto. Estamos direto da Serra de Miguel Pereira, estamos descendo a serra. Lembrando que o Evangelho de hoje fala da segunda multiplicação dos pães. Primeiro, Jesus multiplicou os pães lá no capítulo 8 de Mateus. Se eu estiver errado, não fique triste comigo. Mas hoje, no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, 29 ao 37, Jesus tem aqui dois simbolismos fortes. Primeiro, são 4.000 pessoas, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Isso representando a totalidade, representando o tempo que Deus tem para conosco e o tempo que nós temos para com Deus. Também o 7/6 representa a totalidade, o tempo certo da criação. Jesus, quando olha para aqueles homens e aquelas mulheres, para aquela multidão, e não ver outra saída, e sente-se compaixão, demonstrando bem a realidade de um Deus que se faz presente no meio do povo. Um Deus que apenas observa de longe, como alguns acreditam, e vê a desgraça da humanidade e se diverte. Um Deus moleque, um Deus brincadeira. Não, é um Deus real, um Deus presente. Primeiro, a multidão vai até Jesus, não por causa da pessoa dele, mas sim por causa daquilo que ele pode oferecer. A gente, quando olha para Deus e condena Deus, falando que Deus é isso, Deus é aquilo, porque Deus não atende às vezes nossos caprichos, nós talvez estejamos vivendo uma religiosidade de troca, uma fé onde queremos Deus, não um Deus poderoso, um Deus magnânimo, mas um Deus que seja nosso escravo, em inversão de papel. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma única certeza: Deus, Jesus de Nazaré, tem compaixão daquele povo. Será que o Deus que teve compaixão daquele povo, que passava fome, que poderia ter fome e desmaiar pelas ruas indo do deserto para casa, não teria compaixão daqueles que estão aí? São 15 milhões de desempregados no Brasil, são pessoas em diversos lugares que passam por doenças, etc. e tal. Sim, Deus tem pena, Deus tem misericórdia, Deus tem... Primeiro, Deus, ele olha claramente para cada desgraça, para cada miséria humana e percebe claramente o que fazer. E ele age no silêncio, age da forma que tem que agir. Jesus, hora nenhuma nesse evangelho, além de ter curado cegos, mudos e surdos, e isso que fez também a uns e outros se aproximarem de Jesus. Às vezes, nós nos aproximamos de Deus
pedindo que Deus dê a solução para alguma situação de vida que nós criamos. Talvez nós queremos que o Deus seja o Deus da misericórdia e da mágica, o Deus que nos dá tudo sem nada exigir em troca. Mas, na verdade, o amor de Deus para conosco nos pede e nos exige uma reciprocidade, ou seja, uma resposta coerente. O Evangelho de hoje ainda nos coloca numa situação onde exige que a nossa vivência não seja apenas teórica, não seja apenas uma ideia, mas sim uma certeza. A gente, quando vê atualmente essa dualização entre direita e esquerda, entre quem apoia esse ou quem apoia aquele, nós percebemos claramente que ambos os lados existem falhas, e literalmente falhas pesadas. Mas nós, às vezes, queremos que seguir aquele político, aquele líder, seja lá ideológico ou artista, que fala aquilo que queremos ouvir. Jesus de Nazaré, olhando para o povo e vendo que o povo estava atrás dele, e aqui neste evangelho nós temos aqui uma multidão de pessoas que não são ligadas ao povo de Israel, pessoas que não são ligadas ao povo eleito de acordo com a tradição bíblica. Nós observamos bem que Jesus, hora nenhuma, coloca empecilho em ajudar, em socorrer. Talvez nesse evangelho seja onde Jesus revele de forma mais ampla a sua humanidade, a sua, vamos dizer assim, a sua natureza do amor. Pois ele fica com pena, ele tem compaixão, ele sente que aquele povo não vai sobreviver se sair do deserto. E a gente, quando fala em deserto, a gente imagina, certamente aqui no Brasil, o deserto é um lugar isolado, o deserto onde não tem ninguém, pode ter tudo verde, mas é um deserto. O deserto é o lugar onde tem poucas moradias, pouco comércio, ou melhor, nenhum. E Jesus traz aí uma solução prática. Primeiro, ele organiza o povo. Primeiro, nós temos que nos organizar como povo, tomar posse da nossa natureza. Eu vi ontem, por acaso, o presidente, na posse dele, na filiação do PL, falando, até esquecemos que o PL teve vice-governo no governo Lula, e esquecemos que o PL estava envolvido no mensalão e que o PL foi um puxadinho da Igreja Universal. E também esquecemos, que o PL tem Albademar da Costa Neto envolvido uma série de escândalos de corrupção. Nós esquecemos disso, porque nós queremos ouvir e queremos falar aquilo que nos agrada. Ou seja, eu olho com muita reserva, o outros olham, não, que bom, que agora nós vamos ser 22. É verdade, com esse presidente nós somos 22 literalmente, o país vai ficar 22 mais ainda. Mas o Evangelho ainda traz para nós um Jesus que se importa, um Jesus que está preocupado com o povo que passa fome. E aquele povo não estava preocupado com Jesus, a preocupação deles era ter resposta. Muitos que vão à igreja, muitos que vão aos cultos, muitos que vão às celebrações, muitos que leem até a mesma Bíblia, estão ali não por causa do Evangelho, estão ali por causa que eles precisam se garantir. Eles precisam estar no status, ou melhor, conseguirem ali o seu trabalho, o seu salário, o seu sustento. Nós conhecemos e sabemos claramente de muitos religiosos que não têm fé em Jesus. Muitos, e aí a igreja católica, a igreja evangélica, estão ali por condição, não por vocação. E o Evangelho de hoje traz para nós esse povo que estava ali também por condição, esperando e admirando aquilo que Jesus podia fazer por eles, aquilo que Jesus tinha como fazer. E Jesus, olhando para aquele povo, ele tem compaixão, não porque ele quer se mostrar compassivo, mostrar benefício em prol do povo. Não, agora vou ser bonzinho. Não, porque Deus ama toda a humanidade. E aqui nós temos a figura do banquete messiânico. Aquele povo sofre pela falta de um líder, de um novo Messias, e Jesus se faz esse papel.
Mas hora nenhuma ele vai dizer isso ou fazer aquilo para agradar A ou B, para agradar a direita ou a esquerda, para estar bem com o governo. Jesus, neste evangelho, traz para nós uma certeza, e uma certeza que nós não queremos. Ele veio para todos, e ele não quer que ninguém passe fome. Ele não vai ocupar as cadeiras nesse evangelho de Mateus capítulo 15, 29 ao 37. Ele traz para nós que Jesus, a salvação, nesse tempo de advento, vem para toda a humanidade, até mesmo para aqueles que não estão na comunidade de fé, até mesmo para aqueles que você acha que não está eleito e que ninguém pode passar fome. Por isso, aqui revela bem esse Deus humano, esse Deus que quer que nós sejamos plenamente irmãos, que nós tenhamos essa compaixão diante da realidade do mundo, do desemprego que muitos sofrem, da fome, da dor, de todo aquele tipo de situação de vida. A solidariedade para com os que sofrem, a solidariedade para aqueles que estão passando necessidade, a solidariedade por aqueles que não entendem às vezes a fé, o respeito àqueles que acreditam diferente. Por isso o banquete messiânico, ele é visto neste evangelho que é para todos. Pessoas que estão ali, de todos os lugares que vêm até Jesus, talvez não por causa de Jesus, mas por causa do milagre, da oportunidade que ele pode lhe dar, daquilo que ele oferece. E é assim mesmo. Nós queremos que Deus seja para nós aquilo que nós não somos para Ele, e nem podemos ser. Nós queremos ouvir de Deus aquilo que nos agrada. Quando Deus fala que é para amar o próximo, como é complicado isso. Até para mim, para você, para todos nós. Quando Deus fala que tem que falar a verdade e viver a verdade, às vezes nós temos algumas mentiras que nós não nos livramos. Sabe? O evangelho de hoje, ele fala de um povo que está com Jesus para poder obter benefício. Isso nos lembra aqueles que estão nas comunidades por vantagens, ou porque faz da igreja, da festa, da igreja um evento social, sobretudo nesse tempo em que nós temos um momento de fechamento de tudo, onde os grupos estão sofrendo, onde nós temos um país sucateado pela má gestão e por uma pandemia. Nós temos uma realidade onde o povo está passando necessidade da fila do osso, o povo que está passando desemprego, inclusive eu, o povo que está passando pela dor da saudade de quem ama, pela morte na Covid. E Jesus, ele vem com uma resposta. Ele dá o pão, ele oferece. E a multiplicação dos pães, talvez, o que mais nos preocupa é que muitos querem um Deus mágico, um Deus que faz abracadabra e tudo acontece. Quando, na verdade, todo milagre só acontece a partir da nossa atuação e da nossa ação concreta, a partir da nossa prática, a partir da nossa atitude. Por isso Jesus, ele sente pena do povo. Por isso Jesus sente pena do povo. E aqui eu lembro do grande padre Geraldo Lima, um homem que me ensinou numa viagem que eu fiz para Goiás e Brasília depois, que nós íamos de parada no ônibus. Ele dizia: olha, quem tem dinheiro tem, quem não tem dinheiro vai comer também. Mas padre, como é que vai ser? Vamos entrar e vamos falar com o dono do restaurante, vamos fazer uma conta única, na hora a gente divide e paga. Tudo certo? Tudo certo. E aí ele organizava o povo assim, e o povo comia. Ninguém passava fome, ninguém era obrigado a comer uma coxinha enquanto o outro se farteava com um prato cheio de churrasco. Todos comiam churrasco, todos comiam e comiam bem, todos comiam e comiam com satisfação, sabendo que não estaria ali naquele momento
preocupado com o próximo ponto, se teria comida, se teria dinheiro para poder pagar a refeição. E ele dizia, olha, eu vou negociar lá dentro, aguarda no ônibus. E ele negociava e falava, ó, tem aí 40 pessoas no ônibus, estão com fome, eles querem comer, eu quero saber o que vocês podem fazer por nós. E aí, automaticamente, as pessoas socorriam a gente. Bom, essa é a multiplicação dos pães, dos valores. Deus nos abençoe e nos ajude. Agradecendo a todos os médicos, enfermeiros, agentes de saúde que nos ajudam, que estão aí trabalhando. Também lembrando de rezar muito nesse tempo de advento. Se a novena de Natal está acontecendo, participe, ajude a fazer a novena de Natal. Também eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por você que reza por mim. Lembrando que ainda estamos passando a necessidade do desemprego. Que tudo aconteça para a glória de Deus, para que Deus nos ajude a caminhar e a nos acertarmos na vida. Que nada aconteça apenas por acontecer. Que tudo aconteça de acordo com um projeto maior. E que nós nos dobremos à vontade de Deus. Não à vontade de um Deus, vamos dizer, sádico, mas de um Deus de amor. Não à vontade de um Deus que alguns acreditam ser um Deus infiel, mas um Deus fiel à boa nova, fiel ao projeto de salvação de toda a humanidade. Não somente um grupinho, uma meia dúzia que está dentro da comunidade, uma meia dúzia que se dizem mais santo, ou mais puro, ou mais consagrado do que a gente. Somos todos chamados a viver a graça, somos todos chamados a conviver e a resolver algumas situações de vida. Alguns fatos na sociedade acontecem só para que nós possamos ajudar a vencer. O Evangelho de hoje traz isso também. Jesus apresenta a situação, a comunidade apresenta a situação, e Deus tem sempre compaixão de nós. E que Ele continue de forma plena, nos inspirando a cuidarmos uns dos outros. Não apenas por causa do Evangelho, mas por causa do amor que devemos viver e gerar em nossa sociedade. Que possamos nós, com muito carinho, com muito respeito, sobrevivermos mais um ano a essa Covid-19. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia, feliz quarta-feira, bom advento.